Olá, professor, tudo bem? Pensamos em reservar esse momento de hora-atividade para a implementação durante a tua aula, como sugestão, uma técnica chamada planeje em dobro. É importante, a gente sabe que durante a aula é o planejamento. O planejamento ele é muito importante durante a aula e a gente sabe que vocês, professores, planejam a aula da melhor forma para apresentar para o aluno uma aula de qualidade. Então, pensando hoje, nesse momento nosso aqui de hora-atividade, professor, pensamos em apresentar essa técnica do planejo em dobro. Não sei se o professor já conhece essa técnica, mas é uma técnica muito simples de se aplicar durante uma aula. É importante mudar sempre o ritmo, né? Utilizando atividades diferenciadas durante a aula. Isso a gente sabe que é bem importante. Que o aluno ele escreva, que ele reflita, que ele debata, né? Que ele participe, que ele fique bem engajado durante a aula. Então, o planejamento em dobro, ele tem alguns passos bem importantes, né? Um dos primeiros passos é fazer com que o professor, né, deixe bem claro ali o objetivo da aula dele e de que forma será apresentado, né? Como que o professor pensa em apresentar o conteúdo para os alunos, né? Como que vai ser realizado, então, essa técnica que nós chamamos planeje em dobro. Essa técnica, ela vai ajudar muito no desenvolvimento da aula do professor, né? O planejamento em dobro, ela tem alguns princípios que são bem importantes. Primeiro, quando o professor planejar a aula, primeira coisa, o que o professor deve apresentar para o aluno? O objetivo da aula. E o que os alunos vão fazer em relação àquele conteúdo, né? Essa é a pergunta. O que os alunos vão fazer, professor? Então, nós precisamos sentar, planejar de que forma que será apresentado esse conteúdo e o que os alunos vão fazer. Os alunos precisam saber que quando o professor estiver ali trabalhando a questão do objetivo da aula, de que forma que os alunos vão estar fazendo. Então, o professor apresenta o planejamento, apresenta o objetivo da aula, né? E o que o aluno vai fazer, né? Onde vai fazer, né? Enquanto o professor está ali, por exemplo, trabalhando um vídeo, né? O aluno vai assistir, posteriormente esse vídeo, o que ele vai fazer? Onde ele vai fazer esse registro? E como que ele vai acompanhar, né? E de que forma que ele vai registrar? E também por quanto tempo? Por quanto tempo o professor vai limitar ali o tempo, a duração, né? Daquela atividade, quanto tempo o aluno vai estar desenvolvendo e participando daquela atividade. Quanto tempo vai acontecer? E depois, de que forma que o aluno ele vai rever essa atividade, ele vai fazer um resumo, ele vai apresentar. Então, essa técnica, ela é simples, né? Primeira coisa, deixar claro quais são os passos a seguir, né? Apresentar para os alunos de que forma que o conteúdo vai ser apresentado, quanto tempo para a realização das atividades. Então, tudo isso faz com que o aluno perceba que ele tem que estar engajado, né? Fazer toda aquela gestão de sala de aula, toda aquela organização, né? O que os alunos vão fazer, onde vão fazer e por quanto tempo eles vão fazer, né, essa atividade. E o professor direcionando toda a condução da aula. Então, isso é muito importante, né? É muito importante que o aluno perceba, né, que o professor ele está focado ali na aprendizagem do aluno e o aluno está participando ativamente da sua aula, entendendo o passo a passo dessa aula direcionada.